Senhoras e senhores, muito bom dia. É com grande honra que damos início à etapa São Paulo do Congresso da Cidadania Digital. Este encontro reúne autoridades, especialistas e representantes de instituições públicas e privadas que atuam de forma decisiva na construção de um Brasil mais seguro, digital e inclusivo. Ao longo desse dia, serão debatidos temas de extrema relevância para o futuro da identificação civil no país. Entre eles, destacam-se a identificação segura desde o nascimento, com o uso da biometria neonatal e infantil, a identidade como instrumento essencial no combate ao desaparecimento de pessoas, a experiência da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, assim como também é conhecida no Estado de São Paulo e em todo o território nacional, e o enfrentamento às fraudes financeiras, viabilizado pela Infraestrutura Pública Digital de Identificação Civil, a IPD-IC. Sejam todos muito bem-vindos a este importante momento de diálogo, construção coletiva e avanço institucional. Eu sou Rimac Souto e tenho a honra de conduzir este nosso encontro. O evento é organizado pela ABRID, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, com o apoio do Governo Federal, GovBR, Secretaria de Governo Digital, SGD, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, Polícia Federal, Receita Federal do Brasil, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI. A etapa São Paulo do Congresso da Cidadania Digital 2025 conta com o apoio institucional do Instituto de Identificação Ricardo Gumblethon Daunt, IIRGD, e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, PCSP, bem como da Prodesp e do Poupa Tempo. Instituições fundamentais na modernização dos serviços de identificação no Estado. Juntas, essas instituições desempenham um papel essencial na implementação da nova Carteira de Identidade Nacional em São Paulo, contribuindo diretamente para o avanço da cidadania digital no país. A nova Carteira de Identidade Nacional, assim, representa um dos maiores avanços na modernização da identificação civil no Brasil, com um número único de registro válido em todo o território nacional, assim promove mais segurança, reduz a possibilidade de fraude e assegura o pleno exercício da cidadania. O documento segue padrões internacionais e incorpora tecnologias modernas e reforça o compromisso do Estado brasileiro com a inclusão, a eficiência dos serviços públicos e a proteção dos dados dos cidadãos. Sua implementação é resultado de um esforço conjunto entre União, Estados e órgãos emissores, conduzido a partir de uma política pública de Estado. Trata-se de uma iniciativa que valoriza a cidadania, fortalece a identidade única de cada brasileiro e prepara o país para uma nova era de serviços digitais integrados, eficientes e seguros. Aqui em São Paulo, a emissão da SIM está crescendo, a cada dia, e o Estado já chega a 4 milhões de emissões do documento, demonstrando o engajamento da população e a capacidade de resposta das instituições envolvidas. A emissão é feita sob a coordenação do Instituto de Identificação Ricardo Gumblethon Daunt, IIRGD. No dia de hoje, durante o nosso evento, estará sendo feita de forma piloto o atendimento para a emissão da SIM no modelo cartão em policarbonato, que é mais uma grande conquista para São Paulo e também para todo o Brasil. Convidamos, neste momento, para compor o dispositivo do Congresso, o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, neste ato também representando a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Temos a honra em convidar também o presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, ABRID, Célio Ribeiro. O presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, Enilson Camolese.
diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Pol PCSP, Marcelo Jacobucci. A secretária de Informação e Saúde Digital do Brasil, do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad. Neste momento, convidamos também a secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Sintra de Mello. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas, passo a palavra neste momento ao anfitrião e apoiador local, Marcelo Jacobucci, ele que é diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Pol PCSP. Com a palavra, senhor Marcelo Jacobucci. Muito bom dia a todos. É uma extrema honra e satisfação profissional estar aqui presente, representando a Polícia Civil do Estado de São Paulo, através de um departamento tão importante que assumi em fevereiro deste ano, que é o Departamento de Inteligência.
Neste departamento, nós temos o Instituto de Identificação, como já mencionado, que é importantíssimo para os conceitos de cidadania e da era digital. Não podemos esquecer que o cidadão, dentre outras peculiaridades, ele tem deveres e tem direitos. E, dentre os direitos, o principal, que é um direito humano, é a inserção na era digital. Então, um congresso como esse só enaltece e torna mais importante ainda o empenho do governo do Estado de São Paulo, junto com o Ministério, em Brasília, que nos auxilia muito. Então, eu gostaria, então, em nome do delegado-geral do Estado de São Paulo, que não pode estar presente, e o doutor João Beol, que aqui o representando, é o nosso delegado corregedor. Gostaria também de saudar todos aqui presentes da mesa, os participantes, palestrantes. Então, que tenhamos um bom dia e que seja proveitoso, não só neste dia, mas para um futuro mais digno, com uma cidadania justa na era digital. Bom dia a todos. Com a palavra, o senhor Enilson Camolese, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI. Obrigado, bom dia às pessoas, todas as pessoas aqui presentes. Agradecimento especial pelo convite à Bride, na pessoa do Célio Ribeiro, meus colegas aqui, secretária Lilian, secretária Ana Estela, secretário Rogério, doutor Marcelo. Eu acho que essa é uma jornada, a jornada da identificação é uma jornada muito desafiadora para um país do tamanho do Brasil. E eventos como esse são extremamente relevantes e importantes para que essa articulação nacional, esse movimento que não é só de um Estado, que não é só de um governo central, se fortaleça e se robusteça cada vez mais. Para a gente produzir uma identificação única num país do tamanho, com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 200 milhões de habitantes, é um desafio enorme. E isso só se dá com a colaboração de todos e todas. Então, assim, é um processo de articulação entre governo federal e todos os governos estaduais. Sem os OICs, os agentes que aqui estão presentes, aqueles que fazem assim acontecer na ponta, aqueles que têm o contato direto com o cidadão, se essas pessoas não estiverem engajadas nesse processo, isso não acontece. O processo de identificação é um processo geracional, é uma coisa que não vai se resolver em 1 ou 2 anos, mas a gente tem certeza que o caminho que está sendo trilhado, em pouco tempo, vai permitir que todos os cidadãos brasileiros que não têm uma identificação ou que não têm uma cidadania plena, a terão em um curto período de tempo. Alcançar essa marca de 30 milhões de sim, como a gente tem visto, né, um esforço gigante de todos os atores que estão aqui, mas, principalmente, dessas pessoas que fazem acontecer no dia a dia essa identificação do cidadão. Então, nós estamos falando de estados muito diferentes, de realidades muito diferentes, e só essa união que se mostra hoje aqui nesse congresso torna esse movimento possível, que é um movimento muito rico, que vai entregar uma coisa de muito valor, e por onde começa a cidadania da população. Então, muito obrigado pelo convite, que a gente tenha um bom dia de trabalho e muito produtivo. Obrigado. Com a palavra, a senhora Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Brasil, do Ministério da Saúde. Muito bom dia a todas e todos aqui presentes. Eu queria começar cumprimentando o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, parabenizar pelo trabalho fantástico que a Secretaria de Governo Digital vem liderando, de transformação digital do governo federal, sob a batuta da ministra Esther Dweck, e também
na Câmara Federal de Identificação do Cidadão, a CEFIC, né? Então, de alguma maneira, estamos aqui ladeados também pelo trabalho que vocês vêm conduzindo com muita coragem, com muita competência na CEFIC, né? Quero cumprimentar também o Dr. Célio Ribeiro, agradecer e parabenizar pelo evento, o presidente executivo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Identificação Digital, agora há pouco ali junto com uma cidadã muito importante, que é a Alicia, né? Que tem 4 anos de idade e está ali fazendo a sua identificação, começando a fazer a sua identificação digital, a gente pôde presenciar esse trabalho. Cumprimentar também ao Enilson Camolese, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, e também a querida colega Lilian Sintra de Mello, que é secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça. Então, enfim, agradecer a oportunidade de estar nesse evento, como já bem colocado aqui, nós temos um movimento nacional, também cumprimentar o doutor Pereira, aqui, diretor do Hospital do Servidor, né, diretor técnico do Servidor, obrigado pela presença, e trazer aqui, em nome do ministro Alexandre Padilha, né, o nosso compromisso, por parte do Ministério da Saúde, em atuar em parceria com o MGI, no processo de integração de todo o nosso sistema de saúde, da identificação que acontece desde o nascimento no sistema de saúde, com a infraestrutura nacional pública do governo e, sob a liderança do MGI, a gente poder continuar na condução desse trabalho. Eu acho que tem muitos resultados já alcançados, muito positivos, e que poderão ser vistos aqui ao longo do Congresso. Então, desejar a todos um excelente Congresso e, mais uma vez, agradecer pela honra de estar aqui e de poder participar desse trabalho. Obrigada. Neste momento, com a palavra, a senhora Lilian Sintra de Mello, ela que é secretária nacional de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom dia a todas e todos. Uma alegria estar aqui. Eu inicio também cumprimentando meus colegas da mesa e agradecendo pela oportunidade de estar aqui. Então, Rogério Mascarenhas, muito obrigada. Célio Ribeiro, obrigada pela organização do evento. Faço minhas as palavras da Ana Estela aqui. É um prazer poder percorrer esse caminho de digitalização do governo federal, colaborando com a Secretaria de Governo Digital e com o MGI. E acho que esse processo todo tem sido um processo de muito crescimento e de muito aprendizado conjunto. Então, desde a minha primeira reunião na CEFIC até hoje, acho que 1 ano e meio depois, a gente olha para trás e vê que o desafio é enorme, mas a gente também tem muita coisa a celebrar. Então, 30 milhões de emissões de SIM no país nos últimos 2, 3 anos é um número representativo desse caminho percorrido e do futuro que nos aguarda. Então, temos uma meta ambiciosa para chegar às 160 milhões de emissões até o final de 2026, e que isso só é possível com essa colaboração e esse diálogo interfederativo. Então, o papel do Ministério da Justiça em toda essa discussão da identificação é histórico. Muitos anos em que dialogamos com os institutos de identificação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública é a responsável por essa frente de diálogo, e eu, no papel de Secretaria de Direitos Digitais, fico mais com uma frente mesmo de articulação interna dentro do Ministério, uma preocupação em como que a gente avança com toda essa frente de identificação, em como que a gente chega nos estados, uma parte como financia, não é, Rogério? Que eu sempre levo puxão de orelha também, e, ao mesmo tempo, como que, nesse caminho, a gente também viabiliza a proteção dos direitos digitais das pessoas, das proteções de dados, enfim, e como que essa política tão importante que é de promoção da cidadania dialoga com essa frente também de inclusão digital, de letramento, de, enfim, compreensão desses desafios que a digitalização nos traz. Então, queria dar boas-vindas a todos e todas. Acho que são discussões muito ricas e importantes que a gente tem aqui hoje,
e que, obviamente, só faz sentido acontecer quando a gente pensa nessa forma aqui mesmo, né? Um conjunto e olhando para esses desafios, olhando para o futuro. Eu vou aproveitar esse espaço de fala inicial para comentar um lançamento que foi feito pelo governo federal na semana passada, que é do aplicativo de leitura do QR Code da SIM. Então, o Rocha está aqui, que foi uma das pessoas que implementou essa política no Ministério da Justiça, montou esse aplicativo, e foi algo que a gente lançou com muita alegria, junto com o Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério da Saúde, na semana passada, junto ao presidente Lula, porque, além de a gente mostrar que a Carteira de Identidade Nacional vem com essa visão, né, de diálogo interfederativo, vem também com uma visão do que existe de ponta na tecnologia. Então, é um mecanismo antifraude muito importante que está disponível para toda a população brasileira, tanto num formato online, com informações mais completas, mas também num formato offline, para aqueles que têm uma dificuldade de acesso à internet também poderem usufruir desse acesso a um QR Code que é validado com base nos dados públicos do governo, nos dados do governo federal, alguns públicos, outros ainda protegidos por privacidade. Então, só para dizer que esse aplicativo está disponível para todas e todos em suas lojas de aplicativos, de seus celulares, tablets, enfim. E é um mecanismo muito importante, é um passo que a gente dá para a prevenção de fraudes, que vem também como uma prioridade do governo Lula e que a gente imagina que seja um primeiro passo de muitos, né, Rogério, para a gente poder caminhar nessa frente de garantir uma identificação cada vez mais segura e pronta na mão do cidadão. E aí, junto a isso, também foi lançada uma interface em tempo real de emissões da SIM, que a gente chama um painel de emissão da SIM, que está disponível tanto no site do Ministério da Justiça como do MGI. Então, quem tiver interesse de saber como que está seu estado, como que está, enfim, a emissão de cada um dos entes federativos, onde que a gente avança, e aí esse painel considera diversos itens, não somente emissão total, mas também por mês, por região. Então, isso nos ajuda também a pensar a evolução dessa política pública, e também foi lançado na semana passada, nesse evento com o presidente Lula. Então, acho que é mais uma inovação importante, um ponto que a gente celebra desse avanço da Carteira de Identidade Nacional. Então, só para compartilhar com todas e todos, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e desejar um excelente dia de diálogo e discussão. Obrigada. Passamos, neste momento, a palavra ao senhor Célio Ribeiro, presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, ABRID. Bom dia a todos. Cumprimentando o empresário e secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Cumprimento a toda a sua brilhante equipe do SGD, da SGD, e todos aqueles que, no MGI, participam desse grande projeto. Doutor Marcelo Jacobucci, muito obrigado por ser o nosso anfitrião aqui em São Paulo. É um prazer estar aqui com toda a Polícia Civil e com o IRGD, um grande parceiro. E eu não posso deixar de agradecer ao doutor Fernando, o diretor do IRGD, e todos aqueles de sua equipe, todos aqueles aqui presentes da Polícia Civil, do Poupa Tempo e da Prodesp, que fazem com que a identidade no Estado de São Paulo seja essa força que é, com muita dedicação e muita garra. Muito obrigado, doutor Marcelo. Presidente Enilson Camolese, do ITI, é um prazer tê-lo aqui representando essa autarquia maravilhosa vinculada hoje ao MGI, e que, além das suas competências na área de identificação, também nos fornece todo o amparo e regramento necessário na ICP Brasil, junto à parte de assinaturas eletrônicas qualificadas. Secretária Ana Estela, mais uma vez, muito importante sua presença. A participação do Ministério da Saúde nesse processo é fundamental. Estamos hoje no passo mais importante que temos, na minha opinião,
na identificação infantil, neonatal, aonde vamos poder garantir a segurança de nossas crianças. Secretária Lilian, mais uma vez, um grande prazer tê-la aqui conosco. O Ministério da Justiça, que é um grande parceiro da identificação, quando a gente olha para o campo da segurança pública, e percebemos o quanto a identidade é uma ferramenta fundamental para que a segurança pública nesse país avance cada dia mais. Senhoras e senhores, não posso deixar de agradecer a algumas pessoas nominalmente, porque esse país de enormes dimensões, ele tem as regiões do Brasil e seus estados, suas unidades da federação, grandes guerreiros na ponta, que são os diretores de Instituto de Identificação dos Estados, que fazem com que, no dia a dia, os nossos mais de 30 milhões de SIMs hoje emitidas, e há tantas mais que vêm por aí, sejam verificadas, conversadas com cada cidadão ali na ponta, fazendo muito mais do que um trabalho de identificação, um verdadeiro trabalho de cidadania. Então, eu quero agradecer a presença, primeiro, do amigo Maciel, presidente do CONAD, que congrega todos esses estados, todos esses institutos de identificação, junto com o seu vice-presidente, Simão, um grande amigo e parceiro do GDF. Quero agradecer o diretor do Instituto de Identificação, que representa a região Centro-Oeste, Daniel Ferreira de Freitas, o diretor da região Nordeste, meu amigo querido, Genilson de Jesus de Gomes, do estado de Sergipe, Daniel de Freitas, que é do Mato Grosso do Sul, da região Norte, o Júnior César da Silva, que representa a região Norte e é do estado do Acre, a Carolina Batista da Silva, nova diretora de identificação de Minas Gerais, que atingiu há pouco a meta de 3 milhões de SIM emitidas. Seja bem-vinda e meus parabéns. E a diretora representando, a Carolina, representando a região Sudeste, e a nossa querida Kátia Bittencourt, representando a região Sul, ela que há muitos anos está à frente do Instituto de Identificação e representa o Instituto de Identificação do Rio Grande do Sul. A todos vocês, eu peço que continuem nessa luta diária, nessa importante missão que vocês têm, e para aqueles que conhecem e que lidam com um pouco de identificação, tenho certeza, identificação, mais do que tudo, é amor, é causa. Sem isso, não iria para frente, porque o que se passa dia a dia no Instituto de Identificação, poucos sabem, porque nem todos conseguem sair de seus gabinetes, conseguem sair de suas atribuições para conhecer o dia a dia de um Instituto de Identificação. E eu sugiro, façam isso, porque vocês vão valorizar muito essas pessoas. Nós convidamos, os senhores todos presentes foram convidados, e nós tentamos convidar pessoas que lidam com isso. Então, eu preciso também agradecer a presença de pessoas que lidam na atividade privada com perícias documentais. Temos aqui, talvez, 30 ou 40 representantes, e não são diretores de empresas, não são grandes executivos. São pessoas que lidam dia a dia com o problema de documento nesse país. A vocês, o meu muito obrigado. Não posso deixar de agradecer a indústria de identificação presente aqui em massa e que faz com que isso tudo aconteça. Antigamente se tinha muito problema de falar de empresa, de indústria com o governo, porque sempre vinha uma preocupação de envolvimentos que não seriam aqueles legítimos. Aqui não. Isso aqui não acontece. Isso aqui é transparência. Aqui somos um só, todos lutando pela identificação desse país. Hoje, dia 30 de julho, nós temos um dia marcante, que é o Dia Mundial do Combate ao Desaparecimento de Pessoas. É isso? O nome que se dá? Desaparecimento de pessoas.
Esse é um dos objetivos da nossa nova identidade. Esse é um objetivo de diminuir isso com uma boa identidade civil. Esse painel, os painéis de hoje, eles foram moldados como uma prévia do nosso congresso, que acontece em Brasília de 23 a 25 de setembro, com 4 painéis específicos que eu queria dar a razão para vocês. O primeiro painel é causa de vida. Não minha somente, mas que eu quero que seja de cada um dos senhores. Nós estamos criando um pacto nacional pela identificação neonatal e infantil. Gente, dezenas, centenas de crianças são subtraídas de suas famílias no Brasil. Isso é fato, isso é verdadeiro. Para todos os fins, nós temos que acabar com isso. E nós hoje temos uma ferramenta para acabar com isso. É a emissão da SIM para essas crianças recém-nascidas, através de uma tecnologia de captura de biometria neonatal e infantil. Esse, se fosse um único ato que eu tivesse escolhido daqui para o resto da minha vida, seria fazer isso acontecer. Porque todo o esforço que nós fizermos, se nós conseguirmos evitar a subtração, o tráfico de um único bebê, de uma única criança, já valeu a pena. Porque esse é o bem maior que cada um de nós temos em nossas famílias, nossas crianças, nossos bebês. Estão me corrigindo que hoje é o Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas. Obrigado, Rimac. Então, eu peço que todos vocês, de alguma forma, apoiando, lendo, passando informação, falem sobre a questão da necessidade da identificação de nossas crianças no momento de seu nascimento, no momento da sua etapa infantil. Isso é muito importante. Eu participei de uma reunião muito chocante comigo, com pessoas amigas de uma das maiores e mais importantes instituições desse país, que foi a Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Rodoviária Federal, naquele momento, falou assim para mim: Célio, esse é um movimento que tem que acontecer. Nós estamos no dia a dia nas estradas e nós nos deparamos com pessoas dentro de veículos, com crianças, que nós, às vezes, temos total convicção de que elas estão ali de forma irregular. E nós não temos ferramenta para acabar com isso. Nós não temos como verificar isso instantaneamente. É uma coisa muito difícil para nós perceber que algo pode estar acontecendo de errado e não termos uma ferramenta para efetivamente acabar com aquilo. Então, esse é um depoimento de quem está lá no dia a dia, gente. Então, se a gente fizer essa identificação, a gente vai acabar, no mínimo, com o problema da maternidade nas instituições que nascem crianças, em divisas, em fronteiras. Porque esse projeto, ele visa o quê? Ele visa identificar, e a primeira coisa que se faz é fazer a integração da biometria daquela criança com os seus pais, principalmente com a da sua mãe. Então, a criança, naquele momento daquela captura, aquela informação já vai para o órgão de identificação e, dali, já vai seguir para o Sistema Biométrico Federal, aonde poderá ser verificado facilmente que aquela criança, a digital daquela criança, de uma semana, um mês, ela está atrelada com a da sua mãe. Isso vai facilitar muito que se evite esse problema de subtração de crianças. Na sequência, a gente vai falar do painel justamente sobre o combate ao tráfico de pessoas através da identificação civil, através do sistema da SIM, que faz parte disso tudo que eu acabei de falar, ou seja, é como um instrumento de segurança pública. Na sequência, nós vamos falar da SIM no Estado de São Paulo e da SIM no Brasil. O quanto isso tem sido um esforço de todas essas pessoas que estão aqui e muitas outras, e também quero agradecer aqui ao Ministério dos Direitos Humanos, a Tula brasileiro que está aqui representando, Receita Federal, Polícia Federal, que fazem parte da CEFIC, que é esse núcleo que cuida da identificação civil no Brasil. E é muito importante, a gente fala assim, num país de 200 milhões de pessoas, só tem 30 milhões de SIM emitida. Não, gente. Temos 30 milhões de SIM emitidas.
num esforço enorme. E vamos ter 50 milhões daqui a pouquinho, e vamos ter os 160 milhões no ano que vem, e vamos chegar a toda a população brasileira com a sua, sim, de forma gradativa e, principalmente, responsável. Porque uma das coisas que aqueles que estão aqui na área de identificação concordam é que não adianta a gente ser vitrine. Nós precisamos ter infraestrutura, nós precisamos fazer com que aquelas carteiras emitidas realmente sejam sólidas, robustas. Não adianta querer tirar a identificação para mostrar, eu tenho uma identidade bonitinha. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer um sistema de identificação nacional que funcione, que seja efetivo para esse país. E no último painel, a gente vai falar da infraestrutura digital pública, da infraestrutura pública digital, que é uma grande plataforma, é uma grande ferramenta para integrar tudo isso entre os estados, entre público e privado, de forma transparente, de forma correta, para garantir que haja uma facilidade das pessoas se relacionarem entre governo e privado, com um único objetivo: segurança e cidadania. 2 objetivos, e não um único só. Essa parte é muito importante porque o que a gente quer, a criança nasceu, já entra lá no Sistema Biométrico Federal e, a partir daí, todas as instituições públicas, privadas, de forma transparente, podem acessar aqueles dados e fazer as suas melhores políticas públicas e privadas com base naquilo. Então, esse ordenamento de hoje, desde o nascimento até a utilização, é aquilo que a gente traz para cá, para os senhores, para um debate inicial daquilo que vamos fazer em setembro em Brasília, onde teremos, com certeza, 1.500 pessoas. Já batemos a marca dos 1.000 inscritos semana passada, e quem não fez a inscrição, por favor, faça. Nós estamos emitindo hoje aqui, em forma de modelo piloto, o cartão de identificação, a carteira de identidade nacional, em modelo policarbonato, que é uma grande evolução, que é uma coisa gradativa de fortalecimento do sistema de identificação brasileiro, e que São Paulo começa a se preparar para isso acontecer. Todos estão convidados para fazer a emissão da sua SIM aqui hoje durante o dia, receberão, se não hoje, nos dias sequentes, em data agendada, mas vale a pena comparecer ali na sala de emissão e entender um pouquinho do trabalho que a gente faz em todo o Brasil. Então, é isso. Sejam muito bem-vindos, e eu passo a palavra ao mestre de cerimônia. Eu não posso passar para você, porque ele é que vai passar para você. Sejam muito bem-vindos e vamos trabalhar. Tem um dia super produtivo e a gente está aqui à disposição para aquilo que vocês precisarem. Obrigado, gente. Agradecendo as palavras do senhor Célio Ribeiro, passamos neste momento a palavra representando a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, saudar aqui meus colegas de palco, né? Que eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem, no dia de hoje, e teremos, né, ao longo do dia de hoje, da gente estar falando desse projeto que tem uma complexidade enorme, né, e da importância dele para o nosso país. Saudar Lilian, né, minhas colegas de CEFIC, Lilian, Estela. Já foi falado, mas eu acho que é importante a gente dar transparência de como é que esse processo acontece, né? Toda a orquestração desse processo da carteira de identidade é feito, né, de uma forma bem representativa no âmbito do governo federal. Nós temos um espaço de debate, de discussões, de ajustes importantíssimos, e tanto a secretária Lília quanto a secretária Estela, né, participam intensamente desse processo conosco, né, que tem coordenação da Casa Civil, e a Secretaria-Geral responde, a SGD responde por isso, né. Também saudar meu colega de operação, né, o Enilson. O ITI tem um papel importante dentro desse processo, né, recém-chegado dentro do Ministério, para que a gente operacionalize isso, para que a gente apoie, né, as ações. Né, a gente tem um projeto de dimensões, né, mais do que nacional, né, gente? Hoje a gente discute, inclusive, como é que a gente vai fazer a emissão da SIM fora do país. Então,
Tudo isso, né, Nilson, agradecer, né, e saudá-lo aqui. Célio, eu não tenho palavras, né? Eu acho que você, desde o primeiro momento que a gente sentou para conversar, há 2 anos atrás, no seu entusiasmo, da forma com que você nos ajuda na promoção desse projeto, e esse projeto depende de muita promoção, de muita comunicação. Um projeto, como eu já disse, de uma complexidade enorme, que envolve vários atores, a comunicação é fundamental, o apoio é fundamental, e um espaço como esse que você nos proporciona no dia de hoje é fundamental para que a gente possa estar dando transparência a esse projeto, para que a gente possa comunicar as nossas ações, para que a gente possa ouvir. Então, queria te agradecer, e agradecendo a você, eu agradeço também todo o conjunto da indústria que está envolvido com esse processo. Todos, né, que hoje emitem, que hoje fazem, né, cuidam da identificação desse país, é fundamental que a gente continue evitando os esforços conjuntos para que a gente possa estar avançando. Então, eu queria aproveitar. Então, Marcelo, eu também não tenho palavras para agradecer a oportunidade. São Paulo hoje, né, se nós temos 30 milhões, São Paulo hoje passou da marca dos 4 milhões. A Polícia Civil, o Instituto IRGD, né, Poupa Tempo, o pessoal do Prodesp. Gente, isso é um projeto nacional, isso é um projeto de país, isso não é um projeto do governo federal. E os estados são fundamentais, e eu queria, assim, agradecer não somente pela recepção, mas por todo esse esforço que o Estado de São Paulo, que é um propulsor desse projeto, tem feito para que a gente, de fato, atinja o nosso objetivo. E nosso objetivo, mais do que metas, é levar cidadania às pessoas. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente está procurando fazer é, não por sermos melhores, mas por exatamente pudermos conversar sobre como podemos chegar lá. O Brasil busca endereçar a questão da identidade, gente, há pelo menos 50 anos. Vários dos projetos, né, toda hora se repaginam, toda hora a gente passa por percalços. E por que nós teríamos a condição de dar certo? Por que estamos chegando a 30 milhões? Estamos chegando a 30 milhões, como bem disse, né, e é uma meta, um número a ser comemorado, por exatamente esse engajamento. Sempre que a gente está podendo fazer eventos como esse, ou a possibilidade da gente estar conversando com os estados, que são quem faz isso acontecer. Né? Eu saúdo também todos os colegas envolvidos aqui, dos vários órgãos da segurança pública, porque este projeto depende fundamentalmente dessa alimentação, depende deste trabalho que é feito na ponta. Então, um projeto de dimensões nacionais, aliás, né, a escolha na apresentação do hino, eu acho assim fundamental, porque a gente teve a oportunidade de olhar exatamente a cara desse projeto. As várias imagens aqui dos vários estados, como é que isso acontece. Todo esse processo que não é trivial, né, envolve, né, engajamentos dos vários itens, diferenças regionais, né, a realidade, quando a gente está falando do norte, é uma realidade, a realidade do sul é outra realidade, dificuldades que a gente tem, e todas elas a gente está procurando endereçar conjuntamente. Ao longo do dia de hoje, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, né, um pouco sobre a forma com que a gente está tratando e, mais uma vez, ouvir. Né, eu acho que é importante a gente ouvir também dos estados, né, dos órgãos, as dificuldades que a gente está tendo ou tem para que a gente possa estar avançando. Então, eu queria, não vou me estender aqui, porque a gente tem um longo dia, mas reforçar esse agradecimento a todos que proporcionam este momento, neste momento não somente do evento, mas este momento que a gente está chegando. Não é fácil chegar aos 30 milhões. Né, em conversas, né, que aqui representam a nossa querida ministra Esther, né, ela sempre me provoca com relação à nossa pauta digital, e eu sempre coloco para ela, o ponto inicial disso tudo é a identificação das pessoas. Se a gente não consegue identificar corretamente as pessoas, a gente não tem como fazer uma política pública para elas, a gente não tem como garantir direitos básicos, a gente não tem como garantir cidadania para essas pessoas. E isso é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos trazendo cidadania para as pessoas. E eu queria agradecer a todos antecipadamente, né, pelo todo esse esforço que viabilizou a gente chegar onde a gente está chegando. Né? Muito obrigado a todos, tenhamos todos um ótimo evento, e ao longo do dia nós vamos interagir com vocês aí para a gente conversar um pouquinho sobre esse projeto. Muito obrigado, senhores. Vamos lá.
Senhoras e senhores, agradecemos às autoridades presentes e a todos os participantes que prestigiam a etapa São Paulo do Congresso da Cidadania Digital. Antes de darmos início ao nosso primeiro painel, teremos agora um momento especial, como o Célio, inclusive, já disse, né, de reconhecimento. E, como falado no início da solenidade de abertura, o Estado de São Paulo ultrapassou recentemente a marca de 4 milhões de carteiras de identidade nacional, sim, emitidas, um feito que simboliza o avanço da cidadania digital e o engajamento das instituições públicas e privadas envolvidas nesse processo. E para marcar essa conquista, faremos agora a entrega de um dispositivo comemorativo em reconhecimento aos profissionais e órgãos que têm conduzido essa transformação no Estado. Para tanto, peço que permaneçam no palco o senhor Marcelo Jacobuzzi, diretor do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de Pau PCSP, também o senhor Rogério Souza Mascarenhas, ele que é secretário de Governo Digital SGD, e convidamos para vir ao palco o senhor Fernando Costa Azevedo, diretor do IIRGD, o senhor Wilson Bressan, ele que é CEO da Valid, a empresa responsável pelo processo de emissão da SIM no Estado de São Paulo. Então, neste momento, a entrega de um dispositivo de reconhecimento a esse pleno trabalho de toda a equipe.